Eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui para você agora, eu tenho certeza que você nunca viu ou então que você não sabe. Você utiliza algumas plataformas que fazem um traqueamento aí de forma automática e acha que está nadando na inteligência, que está fazendo a coisa certa. Mas eu vou explicar aqui para você o que é a diferença entre um rastreamento e um traqueamento. Apesar desse nome ter ali a tradução igual, a gente que trabalha com o traqueamento, a gente utiliza a terminologia é diferente para as duas coisas, beleza? Então, primeiro eu vou começar a mostrar para vocês o que é o traqueamento, o que a gente entende como traqueamento. Então, o traqueamento, basicamente, é você enviar dados para a meta. Então, quando a gente tem uma conversão, a gente precisa enviar dados para a meta e a gente envia esses dados através do Advanced Matching, tá? O Advanced Match, basicamente, é aquela nota que você vê lá no seu gerenciador de eventos. Então, é os dados ali que você está enviando: e-mail, telefone, país, nome, sobrenome e etc. Beleza? Só que você tem que tomar um cuidado. Por quê? Não basta você só enviar esses dados. Esses dados eles têm que ser enviados da forma correta. Então, a nota ela só quer dizer que os dados estão chegando para o Facebook, mas não quer dizer que os dados estão corretos. Então, você pode enviar números no lugar do e-mail que a nota vai aumentar. E você vai estar alimentando a IA da Meta com lixo, beleza? E isso, para a gente ter essa nota, para a gente ter um envio de dados bem feito para a Meta, você vai ter que fazer uma API de conversões. E aqui eu abro um outro parênteses. A API de conversões ela foi criada para ser uma redundância de dados, ou seja, aquilo que o Pixel perde, a API ela vai mandar e você não vai ter a perca de dados. Mas o problema é que quando você utiliza uma ferramenta e faz uma API de qualquer jeito, esse servidor está no domínio da ferramenta. Então, esses dados eles são perdidos da mesma forma. E qual é a melhor forma de você fazer isso? É através de duas ferramentas que são o Google Tag Manager e a Stape. Então, o Google Tag Manager é uma plataforma totalmente livre de códigos, você não precisa saber de código para poder mexer nela. E a Stape é onde você vai ter um servidor que você vai conseguir apontar o seu domínio, beleza, pessoal? E quais são os benefícios de utilizar essas ferramentas? Então, eu coloquei aqui só quatro para você, caberia muito mais benefícios, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu coloquei somente quatro, que é o servidor no próprio domínio. Com isso, você não vai ter a perca de dados, então o efeito redundância do servidor ele vai funcionar, certo? A melhora nas marcações do gerenciador, então aquele gerenciador de anúncios lá de 2020, antes da era dos bloqueios, você vai conseguir ter ele de volta com as suas marcações corretas novamente. As campanhas ficaram muito mais inteligentes, então quando você manda dados para a meta, que são dados reais, não são dados inventados, não são dados que existem só para aumentar a nota, mas dados sim, que são de pessoas. Aquilo ali vai fazer diferença e as suas campanhas vai ficar mais inteligentes. E o impulsionamento da Meta Andrômeda. O que é a Meta Andrômeda? A Meta Andrômeda é a nova tecnologia da Meta que ele fala de recuperação de anúncios. O que é isso? Basicamente, é fazer a identificação daquele usuário a primeira vez e ela ter a capacidade de entregar aquele anúncio de novo para aquele usuário. Então, o maior benefício do tratamento, de você identificar aquele usuário na sua página, é justamente você identificar, atribuir aquela conversão àquela pessoa e dessa forma, no remarketing, você conseguir alcançar aquela pessoa novamente, ou então você gerar inteligência aqui para a Meta. Então aqui pode ver até que a Meta utiliza até elementos da NVIDIA para poder procurar pessoas parecidas e você conseguir entregar o seu anúncio ali com mais facilidade e com mais assertividade. E a gente sabe que quanto mais assertivo ainda mais na era que a gente vive hoje, que o tráfego está muito caro, você consegue baixar o seu CPA. E se você consegue baixar o seu CPA, você tem uma escala muito mais longa, muito mais saudável. Essa foi a parte de traqueamento. E agora, o que é o rastreio? O rastreamento, basicamente, é você saber de onde veio aquela venda. Então, é você saber de qual criativo converteu, de qual criativo, de qual conjunto, de qual campanha que veio aquela venda. E o que vocês não sabem, que isso é feito por UTM, e isso não envia dados de inteligência para a Meta. O rastreamento, pessoal, ele é
ele é totalmente desconectado da inteligência da Meta. É você que tem as informações de onde de qual conjunto, de qual anúncio que vendeu. A Meta não tem essa informação se você não fizer o traqueamento como eu mostrei para vocês, tá? E isso você não precisa pagar uma plataforma muito cara, plataformas que vão mostrar apenas um dashboard bonito para vocês, que dashboard, pessoal, não vai encher o bolso de ninguém de dinheiro. O que vai encher é você saber de onde veio as suas vendas e você gerar inteligência para a Meta. E para você saber de onde vieram as suas vendas, você consegue fazer isso com um simples script. Então aqui, por exemplo, na plataforma onde eu uso, vocês podem ver parâmetros de UTM, UTM Term, UTM Medium, UTM Content, UTM Campaign. E o mais interessante desse código aqui é o que? Vocês percebam que aqui em UTM Source está bio. Então o que acontece? Com esse simples script, a pessoa ela foi impactada por um anúncio, mas ela comprou pelo link da bio. Então, assim, a gente consegue salvar esses dados aqui em cookies no navegador da pessoa e depois de 7, 8, 9 dias, até depois que passar ali a janela de atribuição da Meta, você vai conseguir saber que aquela venda orgânica ela veio de um anúncio e você não vai pausar um anúncio que esteja bom, beleza? E como que funciona o nosso treinamento aqui dentro da nossa área de membros? Então você vai ter primeiro aqui, eu começo por aqui, onde eu vou ensinar você a dar as boas-vindas, vou fazer ali as configurações iniciais, depois o módulo de captura de leads e negócios locais. Então, se você utiliza páginas ali dentro da sua estrutura de negócios locais, aqui você consegue fazer o traqueamento. Então, lembrando que não é campanhas direto por WhatsApp, você tem que ter uma página, isso aqui nesse curso. Perpétuo e lançamento, então não importa a estrutura que você tenha, seja de marketing direto, VSL, encapsulado, não interessa, aqui você vai conseguir fazer o traqueamento sem a necessidade de um formulário. Ou se você utiliza um formulário, aqui também você vai conseguir fazer. Traqueamento para InLead, que é uma plataforma de quiz dinâmico. Então fui eu que desenvolvi o traqueamento da forma mais avançada aqui em Prime Lead, também sem a necessidade de capturar nenhum dado do cliente ali no funil. Shopify com Yamp. Então, e-commerce tem uma gama imensa de variações, porém aqui dentro do meu treinamento eu só vou abordar a parte de Shopify com Yamp. Traqueamento para Release Code, que é uma plataforma de contra-entrega. Então, eu também fui quem desenvolveu o traqueamento para esse tipo de estrutura. E o módulo de estruturas prontas, que é aqui a nossa cereja do bolo. Então, se você não quiser aprender a teoria de como funciona aqui a partir do traqueamento e tal, tem 3 aulas aqui, 3 aulas você monta toda a sua estrutura de traqueamento, beleza? Tem também o módulo de rastreamento inteligente, onde eu vou ensinar você, na verdade eu vou mostrar para você aquelas vendas que vieram do orgânico. Eu vou te falar, ó, essas vendas que vieram do orgânico, na verdade foram vendas relativas a anúncio. Isso daí não existe em nenhum lugar, nenhum curso de traqueamento você vai ver esse tipo de estrutura de rastreamento, que é diferente de traqueamento, você já viu aqui eu vou te entregar as duas coisas. E esse módulo aqui que eu apelidei de traqueamento da NASA, onde você vai ter ali implementações bem mais avançadas de traqueamento em estruturas mais complexas. É um módulo que vai estar em sempre atualização dependendo da necessidade de vocês, beleza? E tem mais uma coisinha que eu quero apresentar, que é a ferramenta Growth Hacks Insight. Então você vai ter acesso a isso aqui de forma gratuita dentro do treinamento através de um bônus. Basicamente você vai colocar, é um aplicativo onde você vai colocar os dados ali do seu funil, cliques no link, visualização de página, início de checkout, compras, as suas métricas ali de gastos em anúncio, o quanto você faturou, e ele vai dar uma visão geral aqui. Você vai configurar benchmark também, que é basicamente o que você quer alcançar. E ele vai te dar uma visão geral e vai te dizer o que está bom e o que está ruim, vai comparar ali com o seu benchmark, com o seu CPA. E o mais interessante, pessoal, ele vai dar a parte ali financeira de ROAS, dizendo que está ruim, que está bom, que você precisa melhorar. E o mais interessante, que é a cereja do bolo, é essa questão do insight do funil. Então isso aqui, você vai dar um clique e ele vai mostrar para vocês aqui insights, os seus pontos fortes, os seus gargalos, que você
pode melhorar. E o mais legal, ele vai te dar insights alimentados ali com materiais de grandes plays. Então eu usei aqui o Vini Greco para você utilizar ali como a parte de tráfego, usei materiais de Ícaro de Carvalho, materiais de Russell Brunson para poder dar insights ali para vocês, beleza? Então, pessoal, tá aqui, ó, Ícaro de Carvalho, Vini Greco, Russell Brunson, tem a parte contra-intuitiva também, é bem legal. E tudo isso aqui é uma automação que eu fiz dentro do N8N, e isso aqui é direto de uma inteligência artificial que está sendo alimentada e treinada por mim com materiais aí de grandes players do mercado, beleza? Então é isso que eu queria apresentar para vocês. O link tá aqui abaixo e aguardo vocês lá dentro. Então é isso, partiu, valeu!